Glória a Deus. Amados irmãos, que alegria, estamos juntos mais uma vez e continuando nossa nova revista. Que revista abençoada, né? Quarta-feira, pastor Eber deu a primeira lição e hoje, creio que os irmãos leram em casa, creio que os irmãos estudaram, reestudaram, porque cada lição que a gente tem, irmãos, a gente durante a semana fica o quê? Ruminando, e lendo a palavra de Deus. Sabe, as nossas revistas, elas são um diferencial maravilhoso. Eu depois vou pedir autorização por uma pessoa que não é da nossa igreja, ele é quem faz estas capas aqui. O Weber faz o trabalho intelectual, mas ele é que imprime essas capas. O nome dele é Danúzio. E eu vou pedir autorização para ele para passar um áudio sobre as nossas revistas. O quanto ele cresce. Você está pegando aula a aula e você está lendo durante a semana. É um trabalho tão gostoso fazer todo esse escrito aqui para você. Então, leia e aproveite. Porque a aula é o início do desfrute. Agora, você tem direito de desfrutar durante toda a semana. E como é que desfruta? Obviamente, lendo a lição e lendo a lição da seguinte forma: Senhor, fala comigo. Senhor, me abençoa. Senhor, me transforma. Senhor, pega essa lição e coloca aqui dentro do meu coração para eu viver à altura do teu evangelho. Então, irmãos, um grande beijo, a paz do Senhor. E eu convido os irmãos a ficarmos em pé e orarmos, iniciando esta nossa escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar em Tua presença. Muito obrigado pela felicidade que temos de compreender a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eber, que nos abençoou, nos brindou com uma revista tão maravilhosa. E, Senhor, esta manhã, usa o Teu servo que vai nos ensinar a lição 2. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, nós Te glorificamos. Abençoa todos nós que estamos aqui nesse domingo tão lindo, na Tua casa. E estar na Tua casa é diferenciado, Senhor, porque qualquer coisa que acontecer, com internet, com qualquer problema, a gente continua desfrutando a Tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, pelos irmãos que não puderam estar aqui, que estão em casa. Senhor, abençoa a nossa live, que ela não caia. E que todos os irmãos que estão em casa possam desfrutar da Tua palavra. Porque eu sei que aqui não estão, porque não puderam. Eu sei disso, Senhor. Porque se pudessem, aqui estariam. Então nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos por tudo que Tu has de fazer essa manhã. Amém, amém e amém. Muito bem, podeis assentar, irmãos. E a pergunta clássica é: como está o teu coração essa manhã? Vamos, com felicidade, abrir na página 9, receber o nosso professor desta manhã. Não é ninguém mais, ninguém menos que um dos meninos que estão sendo preparados para o ministério. Deus chamou esse menino para o ministério da palavra. Vem cá, Alex. Amém? A gente já sabe disso. Ele é um menino dedicado. Quem é o nosso amado irmão Alex? Alex, ele é genro da Vera. E Vera é aquela que essa semana e semana passada estava nos falando na leitura bíblica diária. Eu adorei os estudos da Vera, sabe? Que coisa maravilhosa. Como Deus usa tua sogra. E, irmãos, já viu que aqui é igreja de família? Verinha usada por Deus na palavra. O genro usado por Deus na palavra. Irmãos,
nós nos sentimos alegres por estar na casa do Senhor. Amém? Abre na página 9, abre na página 9. E não vamos perder tempo, a gente gosta de ouvir a palavra, nada contra louvores, né? Obviamente, Deus habita no meio dos louvores, mas é a escola bíblica dominical e a gente gosta de se deliciar. Alex, sê tu uma bênção para nós. Amém? A paz do Senhor, irmãos. É uma missão muito primorosa, é uma honra estar aqui nesta manhã, a ministrar ao coração da igreja. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade dada pela pastora Luíde, pelo pastor Gideon Júnior. E, em seguida, dizer que cresci nessa igreja. Desde dezembro de 97 estou por aqui. E como os que me conhecem, eu não cresci com meu pai. Meu pai estava ali na Bahia, ali. Eu cresci aqui desde os 12 anos de idade. E Deus se encaminhou de colocar muitos homens com caráter cristão que me fizeram chegar até aqui e que foram, de certa forma, pai em alguns aspectos. Eu gostaria de desejar a todos um feliz Dia dos Pais, a todos os pais que estão aqui esta manhã, e dizer que o caráter dos irmãos forjaram o meu caráter, o exemplo de cada um aqui. Está ali, ó, meu amigo Jeremias, apesar dos meus cabelos brancos, ele tem idade para ser meu pai, né? Mas ajudou muito no meu caráter aqui. Quantos vão lembrar do Nereu? Como é que eu era chamado, Gerê? O filho do Nereu. Foi um pai que Deus colocou na minha vida. Pastor Elias, na mocidade, foi um pai que Deus colocou para me guiar enquanto jovem. O Guio, na palavra, tem me guiado como um pai para mim, um pai espiritual. Pastor Cícero me ensina muito no dia a dia, nas conversas que a gente tem. Então, os homens dessa igreja, os pais dessa igreja, eu gostaria de deixar o meu feliz Dia dos Pais. E, em especial, para o meu sogro João. Espero que ele veja essa transmissão, né, Vera? Que nos últimos 6 anos tem sido um pai para mim também. Amém? Agora vamos lá, irmãos. A lição inicia, lição 2, a gente vai se esforçar aqui para decifrar a personalidade desse homem, para decifrar a personalidade de Jó. Um homem digno de ganhar um elogio tamanho do próprio Deus. Imaginem só o elogio que esse homem recebeu. Vamos focar apenas no elogio, não vamos focar na dor dele. O reconhecimento que Deus teve em relação ao seu servo foi gigantesco. Ele diz: observe tu a meu servo Jó, falando isso a Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Olha só, o próprio Deus tecer um comentário desse em relação a esse homem. Então, meus irmãos, nessa manhã, a gente tem tudo para sair daqui digno de buscar esse elogio aqui da parte do Senhor. Imaginem só, um homem que chega ao ponto de Deus se deixar desafiar pelo diabo. Apesar de que o diabo, meus irmãos, ele sabia que ele iria perder, porque ele conhece Deus melhor do que nós. Ele sabia que ele iria perder, mas ele fez a maldade porque ele é o pai da maldade mesmo. Ele fez tudo aquilo já sabendo que ia perder. Mas vamos lá ao que interessa. Já é fato de que a história de Jó existiu, não é surpresa para ninguém, a gente já debateu isso nas lições anteriores, e a própria palavra endossa isso mais na frente, as citações, fazendo referência à citação do próprio Deus em Ezequiel, a respeito de Jó, como um homem, não como um personagem fictício. E o aspecto teológico da Bíblia diz que
aquilo que não é citado como parábola, como conto, como uma fábula para ilustrar, é verdade. Em momento algum a palavra diz que o livro de Jó é uma invenção para nos inspirar. Não, diz que existia esse homem. E já foi citado a localização ali, perto de Uz, né? E já foi colocado também a idade dele, em que tempo da era do Antigo Testamento, da era dos patriarcas, ele se encontrava. Tudo isso já foi debatido. Ali, possivelmente, descendente de Abraão, após o dilúvio, ele se encaixa ali, descendente de Noé em algum grau. Não sabemos ao certo, mas ele se encaixa ali. Isso aí já foi debatido, já vencemos essa questão. Vamos para o significado do seu nome. Antes de mais nada, que isso aqui é uma aula, né, uma escola dominical, perguntas podem ser levantadas, que eu tenho certeza que o nosso pastor saberá responder. Brincadeira, irmãos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade de aprendizado, fiquem à vontade, o que eu não consegui, a gente pesquisa e na semana passa para os irmãos. Entendeu? E a gente norteando essa lição, norteando o caráter de Jó, a gente vai passar na integridade do seu caráter, a gente vai passar na integridade de Jó em relação aos seus filhos, e a gente vai passar pela vida de Jó também na integridade dele, na honestidade que ele tinha com Deus, no caráter dele, em relação às riquezas. A gente vai permear esses 3 pontos: caráter, filhos e riquezas. A aula de hoje vai consistir nisso daí. E, como eu falei anteriormente, o nome de Jó, eu vou até ler a revista aqui, essa revista primorosa, escrita pelo nosso pastor Heber. O nome de Jó vem de uma palavra árabe que significa retornar, a saber, a Deus, arrepender-se, referindo-se ao seu fim. Ou melhor, deu uma palavra hebraica que significa alguém a quem foi mostrada inimizade, muito provada. Página 10 da lição, fala a respeito do nome de Jó. Muito provado, hostilizado e perseguido. Irmãos, esse nome aqui foi dado em decorrência do sofrimento de Jó. Aquele que sofreu, aquele que alcançou a inimizade de Deus. Olha o que disseram, a inimizade de Deus. E alguns dizem também que o nome de Jó fazem referência também a onde está Deus. Onde está Deus que não ouve seu filho? O mesmo lamento que Jesus fez na cruz, perguntando onde estava Deus. E esse nome foi dado em decorrência do sofrimento que ele teve, não foi antes. Depois de estudar a história, de trabalhar a história, os hebreus falaram, o nome Jó é esse aqui. Ele sofreu tudo isso aqui, mas para mim, na minha opinião, isso aqui é comigo, eu acho que esqueceram de uma parte fenomenal da vida de Jó, do nome para ser atribuído a ele. Se eu tivesse que atribuir um nome a Jó também, né, além do sofrimento que ele passou, eu diria que ele é um homem que pedia perdão sem saber se havia pecado. Eu acrescentaria isso. Mas não sou responsável por isso. Por que digo isso? Porque Jó, ele apresentava sacrifícios, pedia perdão a Deus, sem nem saber se os seus filhos haviam pecado. Se ele fazia isso pelos seus filhos, imagine só se não por ele. Então, o nome de Jó traz toda essa carga de significado em relação a sofrimento. É muito difícil, eu particularmente não conheço ninguém que se chame Jó. Talvez o povo tenha medo de colocar e trazer todo esse sofrimento, né? Mas, gente, maior do que o sofrimento que Jó teve foi a sua integridade. E no ponto 1, no ponto 3, aqui da lição, na página número 10, fala do caráter de Jó. Irmãos, a palavra integridade, em relação a Jó, no sentido original, quer dizer inteiro, completo. Traz a noção de integridade completa,
completude. Um exemplo é esse copo aqui, ele é integralmente de vidro. A integridade de Jó diz que ele era integralmente reto, integralmente a se desviar do mal. Ele era inteiramente honesto, inteiramente justo, por completo, em tudo o que fazia. Imaginem só. E quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Deus. Então, em relação à integridade de Jó, vamos nos lembrar e vamos focar que em tudo que ele fazia, ele buscava a excelência. Na escola, né, pastor, a gente tem aqueles alunos que buscam apenas o 7, naquelas que a média é 7, ou 6, ou 5. E isso se chama média, que deriva a mediocridade. E alguns acham a palavra mediocridade pejorativa. Mas, quando fala, eu passei com a média, está ótimo. Mas, quando chama ele de medíocre, ele rejeita. Não, eu não sou medíocre. Ué, mas você passou com a média. Jó não, era 9,5, 10. Era aquele aluno que era 9,5, 10. E, quando tirava 9,5, ficava indignado com ele, consigo, e procurava melhorar. Esse era Jó. Ele buscava excelência em tudo que ele fazia. No caráter, na moral, no desviar-se do mal, no tratar dos seus filhos, no cuidar dos seus filhos. E, para nos envergonhar, para a vergonha nossa, ele não tinha essa revista, ele não tinha a Bíblia Sagrada, ele não tinha, irmãos. E, para tecer já um elogio aos pais, não cita aqui, mas o pai de Jó era um fenômeno. Porque para criar um filho a essa maneira, ele era realmente um homem, talvez íntegro, próximo de Jó. Por quê? Jó colheu tudo dos ensinamentos do seu pai e da sua mãe também. Então, meus irmãos, já vamos também pegar essa característica de Jó. Ele era um excelente filho, porque ele não tinha palavra. Jesus, um dia, ele fala que, conversando com o rico e Lázaro, pedindo para voltar da morte, para que pudesse falar para os seus familiares que o lugar que ele tinha ido era muito ruim para ele se converter. Jesus fala, eles têm Moisés e os profetas, que é o Pentateuco e os livros dos profetas. Eles já tinham. Hoje nós temos o Novo Testamento, hoje nós temos lições, hoje a gente tem diversos materiais. Para quem usa a internet com sabedoria, está cheia de riqueza, de conteúdo rico, que pode nos aprimorar, que pode nos forjar o nosso caráter, forjar a nossa integridade, forjar a nossa moral, forjar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Então, meus irmãos, Jó, sem nada disso, ele foi digno desse elogio perante Deus. E a palavra do Senhor lá em Ezequiel fala que, numa lista seleta, diz que 3 homens poderiam se salvar pelas suas obras, pela sua integridade. Entre eles está Noé, que, sendo chamado de louco, esperando uma grande chuva que mataria todos, manteve-se íntegro e deu origem à nova humanidade a partir dele e dos seus filhos. Esperou confiante no Senhor por anos, não. Na sua integridade, na palavra fala que não havia outro igual a ele. E Daniel, que sendo jovem, tendo tudo em suas mãos, sendo um príncipe, e na Babilônia nada foi negado a ele. Prazeres, bebida, mulheres, seja o que for. Ele falou, não, eu prefiro não me contaminar. Vou ficar aqui comendo verdura. Não, mas e essa picanha aqui? Churrasquinho agora à tarde aqui? Não, eu vou ficar na verdurinha aqui, nos legumes.
eu prefiro não me contaminar. Era também um homem íntegro que entrou nessas seletas listas de 3. Lá em Ezequiel fala que eles se salvariam pelas suas obras, pela sua integridade. Não entrou Moisés, não entrou Abraão, aí eu não sei por quê. Na verdade, porque eles eram mais íntegros em relação à sua personalidade. Os outros fizeram outras coisas, mas na integridade, de ser totalmente reto, foram esses 3. Vamos lá. Superada essa questão do caráter de Jó, vamos para o ponto 3.1. E disse o Senhor a Satanás: observa tu a meu servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Irmãos, a origem dessa palavra sincero aqui, o pastor Hebe colocou muito bem aqui na revista, que na época, no Império Romano, lá em Roma, quem fazia escultura, quando havia alguma falha, colocava cera para corrigir os buracos nas esculturas. Aí publicou-se, então, leis proibindo isso, porque ficava feio, dava para ver a mancha da cera nas esculturas. Aí proibiu. Escultura agora é sem cera, sincera. Quer dizer, irmãos, que Jó era sincero, um homem sincero, que não havia nada, ele era transparente, não havia nada na vida dele que o encobria. Ele não era crente apenas na igreja. Enquanto eu estou aqui no púlpito, os irmãos podem olhar para mim e achar, poxa vida, o Alex é crente, bacana. Mas e lá fora? Como é que eu sou lá no meu quartel? Como é que eu sou em casa? Como que eu sou? Jó era esse homem em todos os lugares. E desde já, meus irmãos, eu peço para que abra a Bíblia aí no capítulo 29 de Jó. Capítulo 29 de Jó, no versículo 7, diz bem assim, a respeito do homem Jó. Ele mesmo falando. E no final a gente vai ver que nos discursos que ele fez, ele tinha razão. Ele mesmo falando a respeito da sinceridade dele, a respeito da honra que ele tinha. Diz bem assim, do 7 até o 11. Quando eu saía à porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Irmãos, Jó era estimado, Jó era admirado pelas suas atitudes, pela sua sinceridade, pela sua integridade. E como eu falei no começo, era aquele homem que, se ele chegasse aqui na igreja, todo mundo ficaria feliz em cumprimentá-lo. No final do culto, cercaria a igreja quase toda para cumprimentá-lo, para perguntar como é que ele estava. A oportunidade, com certeza, seria dada a ele para ouvi-lo, porque sabia que ele era reto e ele ia trazer palavras de paz, de sabedoria. Era mais ou menos esse homem. Temos muitos homens assim aqui. E Jó era admirado. Entre príncipes, entre juízes, ele tinha uma admiração tremenda. Tinha o respeito dos mais jovens e a admiração dos mais antigos, dos anciãos e dos sábios. Esse era Jó. No capítulo 31, já mantenha a Bíblia aberta, a respeito do caráter dele, a respeito, aí na página número 12, a respeito da retidão que Jó tinha, da retidão, o fato de ser temente a Deus e o fato de desviar-se do mal. Esses atributos do caráter de Jó, ele mesmo cita no capítulo 31. Então, deixem aberto o capítulo 31, que a gente vai passear um pouco nele.
No verso 1 e no verso 9, ele traz um assunto muito delicado, que particularmente não, que a respeito de homens, causou muitos problemas com homens de Deus, e ganhou, entre os 10 mandamentos, uma atenção também. De 10 mandamentos que Deus deu futuramente com Moisés, ele colocou esse mandamento também: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E Jó, ele fala aqui, no versículo 1 do capítulo 31, ele diz bem assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu os fixaria numa donzela? Gente, donzela, que diz respeito a uma moça jovem, linda, nem olhar ele olhava. Nem olhar, ele fez um acordo com os olhos dele de nem olhar, para que a cobiça não entrasse no seu coração e ele viesse a ser tentado. E no versículo 9 diz: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Ele diz aqui, então moa a mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Ele fala que a mulher dele seja de outros homens, se ele tiver cobiçado a mulher de alguém. E a gente sabe muito bem, irmãos, que grandes homens de Deus, infelizmente, não vigiaram nesse assunto. Acho que eles não leram o livro de Jó. Salomão não leu, com certeza. 1000 mulheres. Davi não leu, irmãos, infelizmente. Então, que a gente aprenda com esse homem. Por que isso ganhou uma atenção especial na palavra de Deus? Essa questão a respeito das mulheres. Porque a gente sabe que a mulher, ela foi feita de uma matéria-prima melhor do que a do homem. O homem foi feito do quê? Do barro. Por isso que é esse ser rústico, fético. Se não passar o desodorante, não aguenta até meio-dia no trabalho. A mulher não, é esse ser delicado, que ganha muita atenção dos olhos, aquela voz suave. E, por ser da costela do homem, uma matéria-prima já melhorada, já trabalhada, é esse ser primoroso, e que muitos homens acabam caindo nisso. Então, que aprendamos com Jó nesta manhã, a respeitar a nossa esposa, esse ser lindo e abençoado que Deus colocou ao nosso lado, é para a gente, é uma só carne conosco. E quando eu a desrespeito, eu desrespeito a mim mesmo, desrespeito o Espírito Santo, desrespeito o elo que nós fizemos. Aprendamos com Jó esse aspecto prático da vida dele, que ele mesmo citou. E, a posteriori, Deus fala que ele estava certo, realmente. E a gente que está por fora aqui, Jó não sabia que ele estava sendo testado, mas a gente também sabe que ele estava certo aqui, que as palavras dele estavam certas. Irmãos, homem rico que era, naquele tempo a justiça era exercida por quem tinha poder. Hoje nada mudou, né? Só que é por trás da cortina. Mas Jó, rico que era o mais rico daquela área, daquela região. Ele era um juiz. Ele era um homem muito poderoso. Era o que tinha mais funcionários, e como eu citei anteriormente aqui no capítulo 29, ele era ouvido por príncipes, por juízes, por anciãos, era admirado por esses homens. Então, meus irmãos, ele poderia pegar e fazer o que quiser, com quem ele quisesse. Quem iria questionar se ele era o mais poderoso? Hoje em dia a gente tem lei que previne isso. Hoje em dia a sociedade está bem aprimorada a esse respeito. E, às vezes, os poderosos são limitados no seu poder, às vezes, né? Mas aqui, irmãos, era a lei do mais forte. E Jó não fazia uso disso, porque ele era íntegro em tudo que fazia. Aqui no versículo 13, fala bem assim: se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Irmãos,
Ele, em momento nenhum, humilhou o funcionário. Em momento nenhum, ele achou que a esposa do funcionário dele era mais bonita e queria pegar para ele. Em momento nenhum, ele enganou o seu funcionário. Em momento nenhum, ele agiu com soberba com os seus funcionários, com os seus servos, com os seus contemporâneos ali. E ele se orgulha disso. Que nós sejamos assim também, irmãos, com todos que estão ao nosso redor. Que a gente possa praticar a justiça, independente se alguém está olhando ou não. Que a gente aprenda essa manhã com esse homem. Que a justiça seja feita, independente se o ofendido já morreu. Justiça seja feita a todos. Irmãos, idolatria. No verso 26, ele fala que se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. Aqui não fala naquele pôr do sol lá bonito de João Pessoa, da Praia do Jacaré. Não, não é aquele pôr do sol, não. É porque em meio ao mundo pagão, onde muitos adoravam o sol, adoravam boi, vaca, adoravam tudo, queriam achar Deus em tudo, ele falou, o meu Deus é só o Deus dos céus. Eu não dou honra, não dou glória para Deus nenhum. Ele foi esse homem. Poxa, Alex, mas hoje em dia a gente não vê ninguém adorando o sol, a gente não vê ninguém fazendo esse tipo de coisa. Meus irmãos, como bem disse Jesus, que o dinheiro é um senhor, às vezes nós caímos nesse erro. E não só o dinheiro, como tantas outras coisas. Eu lembro que a Copa de 2002, foi que dia, Gerê? A final da Copa de 2002? Domingo, escola dominical. E o pastor Gideon falou, eu vou estar aqui, irmãos, mas se vocês não vierem, não tem problema. Ele estava certo. Qual o problema? De um dia eu não comparecer à escola dominical. Agora, todo dia que meu time jogar, eu não venho para a igreja, você está colocando o seu time no lugar de Deus. Todos os dias, tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar, antes de Deus, eu estou semelhante aqui àqueles que adoravam o sol, a lua. Então, meus irmãos, é Deus em primeiro lugar. E acontece muito isso com a gente, no aspecto de, quando a gente está precisando de um emprego, a gente está aqui todo dia. Eu, particularmente, quando estava precisando melhorar, passar em um concurso, ascender socialmente, ter a minha liberdade financeira, cansei de ir para os passeios da mocidade, né, Gerê? E meio que adolescente, né, jovem, a gente pensava, eu irei, porque é Deus em quem me abençoa. Eu irei. Eu irei para a escola dominical, era a nossa labuta, né, Gerê? Eu irei para o passeio, porque se Deus tiver que abençoar, é Ele que abençoa. E o que aconteceu? Deus me abençoou. E o que aconteceu comigo? Relaxei. E acontece isso, meus irmãos. Enquanto a gente quer alguma coisa de Deus, a gente tem um esforço tremendo. Depois a gente começa a colocar tanta coisa no lugar de Deus. Mas Jó não. Jó não fazia isso. Jó nunca fez isso. Essa era uma característica do servo Jó, que alcançou esse elogio de Deus. Aqui, meus irmãos, ele se compara a Adão de forma positiva, né? No versículo 33 diz assim, se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no seio. Irmãos, ele diz que ele nunca encobriu as transgressões dele.
A gente vê aqui que Deus tece esse elogio a Jó, mas sabe que ele era pecador. Ele mesmo diz que ele pecava, que ele chegou a pecar. Adão, quando foi questionado do erro dele, ele jogou foi para a mulher. Foi a mulher que tu me destes. Não foi eu, não. Jó, não. Se ele errasse, ele ia lá e pedia perdão, se corrigia, apresentava o sacrifício e se consertava diante de Deus. Ele não encobria. Porque a gente erra, às vezes de forma consciente, mas também a gente erra de forma inconsciente. E o que é de forma consciente é mais fácil da gente ir lá e falar, não, realmente eu errei. Mas o que foi de forma inconsciente? Ah, ninguém está vendo, ninguém sabe, deixa quieto. Não, Jó, se ele errasse, não importasse do que, ele não encobria o erro dele. Ele não precisava que Natã chegasse e falasse uma parábola para que ele se corrigisse. E um aspecto primoroso, um aspecto que Deus valoriza muito, é o perdão, é o pedir perdão. É falar, realmente errei, Senhor. Me perdoa. Se a gente errar, foi Deus que nos criou, Ele nos conhece, Ele sabe que a gente está suscetível a erros. Apresentemos a Deus o nosso erro, o nosso perdão, que Ele irá nos perdoar. E isso nos afasta de Deus. Às vezes, quando a gente erra, a gente fica envergonhado, deixa de participar, deixa de congregar. Eu já vi muitos falarem, não vou tomar ceia não, porque eu estou em pecado. Se sabe que está em pecado, por que não pede perdão e toma a ceia? E não só pede perdão, como muda de vida. Então, meus irmãos, esse era Jó. Se errasse, pedia perdão e se corrigia e não cometia mais. Se cometesse de novo, ele pedia perdão de novo, não encobria. Poderoso que era, não se aproveitou disso. Porque eu falo aqui de mortais como nós, que não temos o poderio que Jó tinha. E às vezes a gente ainda comete isso. Jó poderia, em escala muito maior, cometer tais coisas que ninguém iria cobrá-lo. Mas ele tinha certeza que Deus estava olhando para ele. E não era por medo de Deus. Aqui na revista, muito bem o pastor Heber colocou, que o temor a Deus não é medo de Deus, é respeito e reverência a Deus. Como diz aqui, temei a Deus e dá-lhe glória. Não é ter medo de Deus, é temor, respeito, reverência, saber que Deus está olhando por nós, tem cuidado de nós e que a gente deve uma vida de integridade a Ele. No versículo 38, gente, é muito engraçado isso aqui, porque até com a sustentabilidade, Jó já estava preocupado naquela época. Imagine se Jó passasse por aqui hoje e visse o que faz com a terra. Ele fala bem assim, se a minha terra clamar contra mim e os meus sucos juntamente chorarem, se comi os meus frutos sem tê-lo pago devidamente, causei morte aos seus donos. No versículo 38 mesmo, ele fala que se a terra clamou contra ele, se a terra foi, Deus, esse homem aqui está me tratando mal. Nem a terra ele tratava mal. E semelhantemente, os seus animais faziam o rodízio bonito ali, aqueles que trabalhavam no campo. Olha só até onde chegou a integridade. Irmãos, integridade, inteireza, é tudo. Concluo aqui o caráter de Jó, dizendo que era tudo. Era tudo, em tudo. Até na sustentabilidade, Jó estava preocupado. Então, meus irmãos, que a gente aprenda muito com esse homem. Que em tudo que a gente vai fazer, a gente faça com excelência. Nada de média, nada de mediocridade. E a gente chegou a um ponto na integridade dele em relação aos seus filhos. Agora vamos lá para o capítulo 1. Sendo essa lição no Dia dos Pais, a gente tem muito a aprender também de Jó em relação aos seus filhos.
No capítulo 1 de Jó, diz bem assim, a partir do versículo... No versículo 2 diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. É o contrário lá de casa. Lá de casa são 7 mulheres e 3 homens. Aí no versículo 4 diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, pai zeloso, pai com coração voltado para os seus filhos. Na página 14 fala: o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessária para mantê-los afastados do pecado. Esse era Jó. Aqui no parágrafo 2º aí da página 14 fala: todos nós, pais, temos que ter essa mesma preocupação para com os nossos filhos. Teremos de prestar contas a Deus pela vida espiritual de cada um deles. Somos os sacerdotes de nossos lares e a nossa função é levá-los à presença de Deus. O mundo irá de todas as formas tentar colocar os nossos filhos, tentar cercar os nossos filhos. Mas se eles forem ensinados no caminho da verdade, conseguirão trilhar o caminho certo, conforme diz Salomão. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, Jó, em primeiro lugar, era sacerdote do seu lar. Sacerdote do seu lar. Estava preocupado em encaminhar seus filhos na presença de Deus. Encaminhar seus filhos conforme o seu pai o ensinou. Encaminhar seus filhos a uma vida íntegra, semelhante à dele. Esse era Jó. E como diz aqui no provérbio aqui de Salomão, no caminho. Aqui fala aqui no versículo, aqui no, que a gente acabou de ler no versículo 5, que ele chamava seus filhos. Chamava seus filhos e os santificava. Apresentava o sacrifício por cada um dos seus filhos. Ele era sacerdote do seu lar. E ele não tinha dó da família, não. De madrugada acordava os filhos que já eram casados e vem cá oferecer sacrifício. Não tinha dó, não. Irmãos, isso que o pastor Gideon disse aqui é importantíssimo. O filho, enquanto come o seu arroz e o seu feijão, tem que te obedecer. O casamento só emancipa, não deixa de ser filho, né? Então, continua honrando o pai e a mãe, e respeitando e ouvindo. E abrindo parênteses aqui para os filhos, assim como Jó foi um excelente filho, filho, seja um excelente filho, aprenda com Jó. Como Jó aprendeu a ser um homem reto, aprenda com os seus pais. Filhos que estão aqui, ó, o filho do Gerê, o filho do Heber, aprendam. O filho do irmão Elias, aprenda com seu pai. Aprenda. Nunca olhe para o seu pai e fale: eu não pedi para nascer. Você não está falando isso para ele, você está falando isso para Deus. Foi Deus que te colocou filho deste homem primoroso. Porque o pai não tem coragem de falar, né, pastor? Mas e quem disse que eu pedi para você ser assim? Se eu pudesse, eu queria um educadinho, quietinho, que não faça barulho. Mas Deus colocou para que a gente exerça o nosso sacerdócio.
Filho, ouça seu pai e sua mãe, ainda que estejam errados, nunca levante a voz aos seus pais. Depois você conversa e fala, não, pai, não é assim, é dessa forma. Mas nunca desobedeça o seu pai, porque isso é um mandamento que gera vida. Ainda que nós não exerçamos a justiça, porque o nosso coração é seguro, é um coração gigante, coração de mãe. Deus colocou como mandamento: honre pai e mãe, para que tenham vida, para que tenham longos dias. Porque Deus é amor e justiça. Então, filhos, respeite papai, respeite mamãe, todos os dias da vida de vocês. E, pais, o sacerdócio é importantíssimo para que o filho cresça no caminho, para que o filho veja em você o exemplo, porque essa palavra aqui ensina, mas se eu sair aqui fora aqui e fazer tudo diferente, vão desprezar tanto a mim quanto a palavra que eu falei. É muito importante isso. Então, além de educar o filho, seja exemplo para ele, que ele vai crescer na disciplina, vai crescer na presença do Senhor. Filhos, sejam unidos. Imagine 10 filhos no banquete. Teve um dia que eu falei lá no serviço que eu tenho 9 irmãos. Aí o espanto não foi nem que eu tinha muito irmão, foi que, você fala com todos eles? Eu falei, sim, falo. Pois é, eu acho que ele falou 2 ou 3 e não falava com nenhum. Filhos, sejam unidos, briguem, mas sejam unidos. A união é muito importante, e Jó os ensinou assim, porque quando aconteceu aquele fatídico momento, aquela tragédia, eles estavam reunidos. Isso é sinônimo de união, que eles cresceram dessa forma. No desenvolvimento, a gente precisa trabalhar para que o nosso filho se desenvolva, para que o nosso filho cresça. Eu ainda não tenho filho, mas o que a gente vê é que o pai tem uma função primordial no desenvolvimento do filho. Como eu citei anteriormente, houveram homens que, em lugar de pai, me inspiraram bastante, até hoje me inspiram. Então, no desenvolvimento do filho, o pai é importantíssimo, faz muita diferença. E, como diz lá no Salmo 127, eu trouxe anotado aqui para não precisar abrir. Herança do Senhor são os filhos, a partir do versículo 3. O fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz do homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, meus irmãos, semelhante a uma flecha, que tem o seu propósito de guerrear, assim são os filhos. E feliz é o pai que enche deles a sua aljava. Hoje em dia o gerê já é uma exceção com 2, né? Feliz é o pai que tem 10, como o Jó teve. E um parênteses aqui, irmão, muito importante. Hoje em dia a gente passa por um momento difícil, a gente está no final dos tempos, no fim da humanidade. E a gente tem visto muitos pais substituírem os filhos por pets. Infelizmente a gente tem visto isso. Eu tenho amigos que já se reportaram a mim falando, não, Alex, eu até mudei para uma casa porque eu gosto de criar muito cachorro. Eu falei, e os filhos? Não quero ter filho não, só cachorro mesmo. Irmãos, como diz aqui, filho são heranças do Senhor. E a gente que quer um mundo melhor, a gente não quer? A gente não espera? Se só o ímpio não deixou de ter filho não, irmão. Se só o ímpio tiver filho, ele vai influenciar os nossos filhos. Então não tenha medo de ter filho. Porque está aqui a minha mãe, aqui, criou 10, 11 na verdade. Não tinha nem 10% do que eu tenho hoje. E eu ainda tenho medo de ter filho. Né? Qual a explicação para isso? Então, irmãos, não tenha medo de ter filho, não tenha medo. Porque são flechas. Não serás envergonhado.
Filhos são bênçãos. E como flechas, se a gente fosse tratar de uma flecha, cuidar de uma flecha, a gente pegaria, escolheria. Escolher não tem como, né? Mas a madeira que viesse às nossas mãos, a gente iria lapidar, deixar ela retinha, para que colocar ali a ponta de ferro ali, para que quando a gente impulsionar e lançar, ela atinja o alvo, o mais próximo possível do alvo. Assim são os filhos. Precisamos educar, ensinar, lapidar, cuidar, tratar, corrigir, disciplinar, como as flechas. E, muito importante, as flechas são lançadas. Nem sempre elas voltam para a nossa aljava, elas são lançadas para alcançar o seu objetivo. E nem sempre alcança aquele alvo que a gente queria. Deus tem o alvo para os nossos filhos. A gente até direciona, espera que ele caia próximo, mas Deus é que vai decidir. E a gente criou um espírito super protetor nas nossas vidas. E é normal, o pai tem medo que aconteça isso ou aquilo com o filho. Porque a gente antigamente era na dificuldade. A gente não tinha tempo de levar o filho no colégio, buscar, trazer. Eu com 4 anos, 5 anos, ia sozinho para a escola, já me virava. Hoje em dia, adolescente de 12, 13 anos, 15 anos, às vezes tem que ser buscado e levado. É lógico que tem todo um contexto ao redor, a violência e muita coisa. Que se puder, beleza. Mas deixe o seu filho também se desenvolver. Pai, deixe ele trilhar o caminho dele. Deixe ele resolver as pequenas causas que lhe aparecerem. Gerê, não vá lá e brigue com um coleguinha que brigou com ele. Deixe ele resolver. A moda antiga, se apanhar na rua, apanha em casa. E se bater, apanha também. Mas deixa. Sabe por quê, irmãos? Hoje em dia a gente tem uma sociedade. Antigamente também acontecia, mas em menor proporção. Porque às vezes tem uma briga de gerações, né? A minha geração foi melhor que a sua. Não, Deus tem o caminho trilhado para todas as gerações. Mas acaba que a gente, por criar esse espírito super protetor, criou filhos que não aprenderam a resolver as próprias causas. Aprendam que o filho, que essas causas quando criança, quando adolescente, quando jovem, é para que ele se desenvolva e quando não estiver mais debaixo da asa do pai, ele consiga resolver sozinho. Porque ele aprendeu como fazia e agora ele consegue resolver. As pequenas experiências da vida, ensine o seu filho a dar valor à mesada dele, porque hoje, graças a Deus, a gente às vezes pode dar um videogame para o seu filho. Para o nosso filho, né? Ensina ele a dar valor ao trabalho, ao esforço. Que ele arrume a própria cama. São exemplos práticos, irmãos, que não tem aqui na palavra aqui, mas que a gente deve ter o cuidado de deixar o nosso filho se desenvolver. Em relação aos filhos, o pastor Hebe colocou aqui 15 dicas primorosas. Não vou ler todas porque já nos aproximamos das 10 da manhã, mas aqui, ensine seus filhos a temer. Na página 14, no ponto B, diz assim: ensine seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade. Incutam neles a consciência e a atitude de Deus para com o pecado e o seu julgamento contra ele. No H diz: motive seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Irmãos, em casa revisem todas essas 15 características. Ele tirou da palavra do Senhor, ele tirou de um comentário bíblico. Revisem isso. E vamos partir para o último ponto dessa lição primorosa, que é
a integridade de Jó em relação à sua riqueza, em relação às riquezas. Na página 16 aí diz, fala toda a riqueza que ele tinha e que era maior do que todos do Oriente. Esse é o versículo 1.3. Irmãos, Jó, como falei anteriormente, era um homem riquíssimo, que poderia utilizar da sua riqueza para conseguir o que quisesse. Mas ele, em momento algum, ele deixou a riqueza dominar o seu coração. No capítulo 31, no versículo 24, ele diz: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e o poder de ter a minha mão alcançado muito. Meus irmãos, em momento algum da vida dele, ele confiou nas riquezas. Em momento algum, ele confiou no ouro, naquilo que ele tinha. Que assim possamos ser também. E um aspecto muito importante da bênção do Senhor, da riqueza, do patrimônio que Deus nos dá, é o quê? O compartilhar. Para que Deus te tornaria rico, se não for para compartilhar? Para que Deus me tornaria rico, próspero? Não rico, que eu não preciso ser rico para compartilhar, eu compartilho de tudo que eu possa ter. Não precisa ser rico para compartilhar. Para que Deus nos abençoa se não for para compartilhar? E aqui Jó também se orgulha disso, irmão. No versículo 16 e 17 do capítulo 31, ele fala: se sozinho comi do meu bocado, e o órfão dele não participou, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. E aqui ele diz no versículo 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Os órfãos e as viúvas eram aquelas pessoas que viviam em condições de miséria nessa época, porque não tinham marido, o marido era o provedor, o marido era o guerreiro que trazia alimento para casa, que cultivava, e os órfãos e as viúvas sofriam muito. E Jó se orgulhavam de ajudar o próximo, de ajudar o necessitado, de ajudar aqueles da sua casa que tinham dificuldade financeira. Que a gente compartilhe daquilo que o Senhor nos dá. Que a gente aprenda, que a gente seja integralmente reto com os nossos bens, assim como Jó. E, por fim, até no enriquecimento ilícito ele estava preocupado. No versículo 19 ele fala: se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, causei morte aos seus donos. Ele estava falando aqui da terra, né? Eu li até junto, mas ele fala: se alguma coisa eu comi sem dar o devido pagamento, se a minha riqueza cresceu de forma ilícita, aquilo que não me pertencia, se eu me apropriei daquilo que não me pertencia. Jó era muito rico, muito poderoso, mas tudo conquistado de forma honesta. Que a gente tenha esse foco na nossa vida, de ser como Jó em tudo. E para concluir, irmãos, a conclusão diz assim: conhecemos nesta lição um pouco sobre a vida deste grande homem de Deus. Jó é o personagem principal do livro. Veremos nos próximos estudos que ele perde tudo o que tem, mesmo sendo inocente. Experimentou uma terrível prova. Precisamos viver a vida como fez Jó,
um dia de cada vez, sem respostas completas para todas as questões do viver. Será que nós, assim como Jó, confiamos em Deus? Ou cedemos à tentação de dizer que Deus não se interessa por nós? Irmãos, esquecendo um pouco do sofrimento de Jó, hoje podemos aprender que esse homem era bom, era reto, era nota 10 em tudo o que fazia. Por isso recebeu um elogio do próprio Deus. Que a gente tente ser igual a esse homem. Não tenha medo da prova. Não tenha medo. Busque ao Senhor com inteireza, com integridade de coração. Porque, como bem disse Cristo, dificuldades e aflições nós teremos, independente de qualquer coisa. E se a gente estiver com integridade com o Senhor, a gente vai passar pela prova dando glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé e agradecer por essa lição. Senhor Deus de graça, glorificado seja o teu santo nome, Pai, por esta manhã, por este aprendizado, Pai. Senhor, que possamos a cada dia, a cada momento, ser como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito, Pai. Que possamos aprender com a vida deste homem, Pai. Que antes de tudo, antes de termos os exemplos que temos hoje, Pai, ele resolveu ser íntegro, ser inteiramente reto diante de Ti, ó Deus. Que possamos copiá-lo, que ele possa ser exemplo para as nossas vidas, em todos os dias das nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, que cada pai, ó Deus, possa ser como Jó, Pai. Nesse dia de festividades, ó Pai, que cada pai possa buscar ser o sacerdote do seu lar, que possa aprender com esse homem. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Pai. Ainda em pé, vamos abençoar mais do que já é abençoado o menino, né? Senhor, muito obrigado pela vida do Alex. Muito obrigado porque Tu o está capacitando para o Teu ministério. Abençoa, dá da Tua graça. Senhor, concede a ele o bom desejo do coração. Faz-o crescer cada vez mais na Tua palavra. Nós te pedimos vitórias na vida do Teu servo, além de todas aqueles já teve. Abençoa cada vez mais. Amém. Amém. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Vamos nos sentar nesse momento, né? Como aprendemos sobre a vida de Jó. E, amados irmãos, que fazer durante a semana? Abrir a lição e ler, 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 ler e ler. Você tem que abrir e ler para poder crescer e aprender bastante, né? Se por um acaso algum irmão ainda não pediu um exemplar da revista, Pastor Heber está em nosso meio, só conversar com ele e ele verifica a possibilidade de ainda isto acontecer, tá bom? O valor é R$10, não aumentou o preço da revista e a gente tem sido abençoado. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que dia bonito esse nosso Dia dos Pais, né? Que o Senhor nos concedeu. Eu estava ouvindo a lição e estava pensando, poxa, que pai enorme é Jó, né? Que pai, que grande pai. E aí fica uma questão que é interessante para a nossa vida. Um homem como esse poderia sofrer na vida? Vamos lá. Um homem com tamanha capacidade, integridade, força de caráter, né? Dedicação. Um homem que recebe elogio do próprio Deus. Será que um homem desse poderia sofrer
foi exatamente essa indagação que termina a lição número 2. E aí, a lição número 3, domingo que vem, né? E você vai ficar absolutamente, eu creio que, ao mesmo tempo que encantado, ao mesmo tempo assustado, com a lição número 3. É um diálogo difícil, estranho, pesado. Então, quem já puder ir adiantando a leitura da lição número 3 em casa, faz. Porque a próxima escola que teremos domingo que vem será, sim, também fundamental. Amém?